Amém. Glória a Deus. Nós estamos felizes porque estamos na casa do nosso Pai, né? Mais uma vez, parece clichê toda vez que a gente sobe aqui, né? Os irmãos, eu também, nós falamos a mesma coisa, mas é verdadeiro. É uma alegria estar na casa do Pai porque nós sabemos que estamos aqui porque Ele tem cuidado de nós, né? Se cada um de nós, se dependesse da nossa força, do nosso vigor, nós não estaríamos aqui, estaríamos lá no sofá da nossa casa, né? Mas estamos aqui porque Ele nos fortaleceu. E essa é a nossa alegria. O nosso Pai cuida de nós e nos ajuda. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém? João, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Podeis assentar. Aqui nós vemos, com certeza, né? Os irmãos conhecem essa passagem, já devem ter lido muito sobre essa passagem. É uma das histórias ali que o nosso Jesus, né? Uma das histórias que Jesus mudou, né? Uma das vidas que o Senhor transformou, que foi a história desse cego. E esse cego, ele não é nem falar do nome dele aqui, só fala da sua situação. Não fala o nome, mas diz que ele era cego de nascença, ele tinha esse problema desde que ele nasceu, e não dá mais detalhes sobre a sua vida, mas fala do seu problema, da sua dificuldade. E a gente vê aqui mais para frente, né, que esse homem, por ter essa condição, ele não tinha outra alternativa a não ser passar a sua vida mendigando. Eu não sei quantos anos ele tinha até aqui, mas ali até do seu nascimento, né, a sua vida foi de dificuldades e chegou ao ponto de sua vida adulta levar ele a mendigar. Ele vivia num canto, arrastando ali para as pessoas, pedindo alguma coisa, pedindo dinheiro, mendigando, porque a condição que ele tinha na vida dele só dava essa alternativa, mendigar, mais nada. E aqui nós vemos que os discípulos de Jesus, né, por conta da época, eles ainda tinham essa crença, né? E isso mostra aqui que não só na vida dos discípulos, mas todos os religiosos ali na época acreditavam, né, que os pecados, aliás, que a condição física das pessoas, né, as doenças, as tribulações, ali, as dificuldades que a pessoa passava, era por conta de pecado. Então, toda vez que alguém estava passando por uma dificuldade, ou era um cego de nascença, ou era alguém que estava com alguma enfermidade ali, os religiosos ali, a sociedade, olhavam para essa pessoa e diziam: alguém deve ter pecado, ou ele, ou os pais, mas existe ali um pecado na vida desse homem. E aqui nós vemos que, nós sabemos, irmãos, que o pecado se originou ali no Éden, né? E depois disso, as doenças vieram, as tribulações, tudo isso veio. Mas atribuir tudo ao pecado, isso é algo que não depende de nós. Nós não vemos todas as coisas, nosso Deus sim. Então Ele sabe o que cada pessoa enfrenta desde lá para cá e o motivo disso. Não cabe a nós decidir o motivo porque a pessoa está passando ou não, pelo que ela está passando nesse momento. E a gente vê aqui que Jesus, Ele vem e corrige os discípulos dele nesse momento. E ele fala assim: este homem aí, isso que aconteceu na vida dele, tem um propósito. E isso daí que ele está passando é para que se manifeste nele as obras de Deus.
Então Jesus já vem ali corrigindo os discípulos dele, porque ele passou um tempo ali com aqueles homens, ensinando eles, instruindo, e esse foi um dos ensinamentos que Jesus deu para aqueles homens. Então Jesus ali falou para eles: isso que ele está passando é para que se manifeste as obras de Deus na vida dele. A obra de Deus é o que na vida dele? É de cura, é de salvação. Então isso aconteceu com ele para que Deus viesse e se manifestasse ali na vida desse cego. E a gente vê aqui na história, é um capítulo muito longo, né? Nós não vamos ler ele todo, mas nós vemos aqui na história desse homem que o Senhor, ele untou os olhos dele com a lama, ele cuspiu na lama e untou os olhos desse homem ali e disse para ele: vai até o tanque de Siloé e lá você se lava. E aquele homem ali, tendo seus olhos untados com barro, imediatamente, ele não viu a face de Jesus, mas imediatamente quando Jesus falou: vai e lava-te, ele foi. Ele imediatamente obedeceu ao Senhor, ele não questionou, ele não fez nenhum tipo de pergunta, nada. Ele somente foi e obedeceu. E assim que ele foi e obedeceu ao que Jesus mandou ele fazer, ele viu. Assim que ele se lavou no tanque de Siloé ali, ele voltou vendo. E aqui o tanque de Siloé, no texto deixa bem claro que significa o enviado. E trazendo para nós, irmãos, a nossa condição antes de Cristo era essa. Nós vivíamos num lamaçal do pecado. Todo o nosso interior era cheio de pecado. Nós estávamos entregues às nossas concupiscências, os nossos próprios desejos, e nós estávamos caminhando para uma condenação. Mas nós, quando fomos até o enviado de Deus, que é Jesus Cristo, Ele nos lavou e nos purificou do nosso pecado. E Ele nos tirou a nossa cegueira espiritual. Porque é disso aqui que o texto trata também. Não é só uma cegueira física, mas é uma cegueira espiritual. E aqui aquele homem, ele voltou vendo. E foi isso que o nosso Senhor fez conosco quando nós fomos para a presença dele. Ele nos curou, Ele nos transformou, Ele tirou as escamas dos nossos olhos e nos fez ver, enxergar o que muitos hoje ainda não enxergam. Muitos ainda estão com as escamas nos olhos, porque muitos ouvem. Jesus fala: é necessário se lavar, é necessário se purificar, mas as pessoas não querem obedecer à voz dele, e elas querem permanecer na sua cegueira espiritual. Mas o Senhor falou: lava-te, para cada um de nós, e nós fomos até Ele, o enviado de Deus, fomos limpos e purificados, e é por isso que hoje nós estamos aqui, nos alegrando na salvação que veio o enviado do Pai para as nossas vidas. E sem ir até Ele, sem se lavar nele, sem se purificar nele, não é possível ter a salvação. Não é possível ter os olhos abertos. Só é possível através dele, do enviado do Pai, Jesus Cristo, que veio para essa obra de salvação. Muitas vezes nós buscamos Jesus por muitas coisas, são problemas, são dificuldades, mas o maior propósito é a salvação. Porque tudo isso daqui vai passar, mas a eternidade não. Nós vamos viver um tempo eterno. E aonde que nós estamos indo? Para onde que os nossos pés estão caminhando? Será que nós estamos dando ouvido à voz dele, falando que é necessário se lavar? Será que estamos dando ouvido à voz dele, que é necessário ir até ele para se purificar? Ou será que estamos caminhando para um lugar de perdição? Porque ele fala: é necessário se lavar, é necessário nós irmos até a presença dele, nos quebrantar todinho na presença dele e dizer: Jesus, eu preciso ser limpo, eu necessito dessa purificação que vem através do Senhor. É necessário irmos até ele. E ele nos faz esse alerta: é necessário ir até o enviado de Deus. Aleluia. E aqui, no decorrer do capítulo, os irmãos vão vendo que depois desse sinal milagroso que Jesus opera na vida desse homem, ele volta ali enxergando, e um cego de nascença enxergar. As pessoas estavam todas ali incomodadas, todo mundo atônito com aquela situação. Os vizinhos começavam a indagar, as pessoas começavam a perguntar: mas é você mesmo? Não, parece que é você, mas eu acho que não é, porque as pessoas não acreditaram no tamanho milagre, um homem que era cego de nascença enxergar. Mas toda vez que aquele homem era indagado ali, ele dizia: sou eu. E aí as pessoas ali perguntaram para ele várias vezes ali: quem foi que te curou? Da onde que aconteceu? Como que sucedeu essa situação? Ele falava: um homem chamado Jesus.
O homem chamado Jesus, ele untou ali uma lama, colocou nos meus olhos, mandou eu me lavar, eu fui me lavei e agora eu vejo. Aleluia. Esse homem contava para as pessoas aquilo que ele tinha vivido. Ele não tinha visto Jesus com os olhos, ele só ouviu o comando da voz dele e obedeceu. E ele falava para aquelas pessoas: o homem chamado Jesus, ele que fez essa obra em mim, foi ele que mandou eu me lavar e por isso que eu estou vendo agora. E aquelas pessoas ali, um alvoroço naquela cidade, naquele lugar. Só que isso não incomodou ali, não trouxe alvoroço só para as pessoas. Isso também ali chegou ali, os fariseus começaram a ficar incomodados demais com aquilo. E eles começaram também a agir ali. Como ver quem fez essa obra na sua vida? Como que agora você está enxergando? E aí eles começaram ali a indagar esse cego, perguntar para ele o que tinha acontecido. E ele falava. E aqueles fariseus diziam: não, mas não é possível esse homem ter feito essa obra, porque ele é um transgressor da lei. Ele não guarda o sábado. Ele transgride a lei. É impossível alguém fazer o que ele fez, sendo quem ele é, um transgressor da lei. E aquele homem ali, ele continuava falando que foi Jesus. E aqueles fariseus indignados, eles estavam buscando o mal de Jesus. Eles estavam ali querendo levar Jesus até um julgamento. E então eles estavam indignados, irados e planejando ali o mal. E quando este homem ele afirmava que era Jesus que fez a obra, os fariseus foram até em busca dos pais, trouxeram os pais para também perguntar e questionar os pais dele se aquele era mesmo o filho deles, porque eles não acreditavam naquela obra. E os pais dele falavam: é o nosso filho. Ele era cego, como ele vê agora nós não sabemos, mas é o nosso filho. E os pais dele falavam isso porque eles estavam com medo, porque os fariseus naquela época, eles propuseram a expulsar da sinagoga, do convívio ali, todas as pessoas que confessassem a Jesus como Messias. Então os pais dele ali ficaram com medo, então falaram: é o nosso filho, pergunta a ele o que vocês mais quiserem saber, porque ele já é um homem adulto, ele vai saber responder por si só, porque eles estavam apavorados, porque se eles falassem que foi o Cristo, que foi o Messias, que foi Jesus que fez essa obra, eles também seriam expulsos. Então eles estavam ali morrendo de medo. E ali a gente vê nessa história algo que é muito triste, porque aquele homem, ele tinha um problema desde nascença, e Jesus curou ele, fez um milagre, fez uma obra maravilhosa. Era alguém que não via, nunca tinha visto o céu, e estava diante deles agora vendo tudo, mas eles não estavam dando glória a Deus. Eles estavam somente preocupados ali com guardar o sábado, com o rito, com a religiosidade, em vez de glorificar a Deus pela grande obra que estava sendo feita ali na frente deles, diante deles. Ele tinha um grande milagre, mas eles preferiram se preocupar com os ritos, com a religião. E lá em Mateus 12:9, nós não vamos abrir, irmãos, mas ali Jesus, ele também entra numa sinagoga. E quando ele entra nessa sinagoga, tem um homem ali que tem uma das suas mãos mirrada, aquela mão ressequida. E aquele homem ali diante daqueles fariseus só foi pretexto para que eles pudessem ali arrumar algum jeito contra Jesus para o acusar. Porque aquele homem estava ali e provavelmente por sua doença, a sua mão daquela forma, ele vivia de canto, ele vivia ali isolado. Porque as pessoas julgavam provavelmente ele também, porque ele tinha um problema físico, então provavelmente ele também estava em pecado. Então esse homem estava ali deixado de lado. Mas aqueles fariseus ali, que estavam só preocupados com a religiosidade, eles não estavam nem um pouco preocupados com a situação daquele homem, com o quão difícil era a vida dele, o que aquela situação dele provocava na vida dele. Mas aí eles pegaram e lançaram aquele homem, vamos dizer assim, né, na frente de Jesus, para Jesus ver a situação dele. E eles começaram a perguntar para Jesus: é lícito curar no sábado? E ali Jesus, no versículo 11 de Mateus 12, Jesus disse para eles: qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará ela?
Mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, bom fazer bem no sábado. E Jesus ali trouxe essa resposta para aqueles homens que não estavam nem um pouco se importando com a situação daquele homem, mas Jesus falou: é lícito fazer bem nos sábados. Da frente daqueles homens ele deu aquela resposta, e ali Jesus ele curou aquele homem da sua doença na frente dos fariseus ali. E aqueles homens ali se enfureceram vendo aquela situação ali, mas aquilo não impediu Jesus de fazer o bem. Jesus não ficou ali olhando para aquele homem, para a situação difícil dele e pensando: eu vou deixar para fazer o bem outro dia, eu vou esperar chegar domingo ou segunda-feira para não incomodar os fariseus aqui. Não. Jesus viu um homem necessitado, alguém que precisava de ajuda, de socorro, que estava passando por uma situação difícil, e Jesus falou: é lícito curar no sábado, porque estava diante dele alguém que estava completamente necessitado. E Jesus, ele não deixa ninguém necessitado passar despercebido. Quando ele vê alguma necessidade, ele vai e atua, ele vai e opera para livrar a pessoa daquele mal que ela está passando, aquele sofrimento. Enquanto tem muitos que passam de largo e fingem que não estão vendo, Jesus fala: eu vejo, e eu ajudo, eu socorro, independente do que as pessoas do lado vão pensar. Ele olha para a situação, ele vê a necessidade e ele socorre a pessoa que está necessitando. Aqueles homens ali, eles não compreenderam que o próprio sábado, que Jesus estava diante deles ali naquele momento. Eles ali, com os seus ritos, com a sua observância religiosa ali, colocavam os fardos pesados sobre as pessoas ali, para as pessoas carregarem. E eles não viam que Jesus, que era o descanso, o alívio, estava ali diante deles naquele momento. Eles ignoravam isso. E eles se enfureciam com Jesus porque eles estavam preocupados com as coisas, com a religiosidade. E aquela pessoa ali naquele ambiente, e Jesus curou e libertou. E a gente sabe que o desejo de Jesus é curar, é libertar, é restaurar pessoas. E toda vez que o Senhor Jesus estiver num ambiente onde tem essas pessoas, Ele vai curar, Ele vai operar, Ele vai libertar, porque esse é o desejo dele. As pessoas estão carregando fardos pesados e o Senhor Jesus está falando: eu sou o alívio, eu sou o descanso. Enquanto alguns falam: mas você tem que esperar, você tem que agir de tal forma, os ritos religiosos, e vem essa opressão. Mas Jesus está falando: eu sou o descanso e o alívio. E eu quero tirar esses fardos pesados, porque o propósito dele é alívio, ele é descanso para as nossas almas. Ele não traz algo pesado que a gente não possa carregar, que a gente não consiga. Esses dias foi falado sobre o fardo dele ser leve. Então nós estamos aqui diante de um Jesus que pode nos curar e restaurar. E por que estamos colocando coisas, impedimentos e barreiras, sendo que Ele quer operar hoje, é agora, não tem dia certo. Tem igrejas que fazem: hoje é o dia do culto da libertação, na quarta-feira lá passada é o dia de salvação. E aí as pessoas ficam agarradas a isso. No dia do culto tal, eu vou lá porque Jesus vai me libertar, Jesus vai libertar o meu filho que está na droga, ou meu marido que está em casa. Mas Jesus diz: deixa para lá esses fardos pesados, eu estou aqui hoje, e é hoje que eu quero operar sobre a vida de cada um. Ele é vivo, Ele não fica preso às nossas coisas, aos nossos dias, aos nossos dogmas. Ele liberta a nossa mente de todas essas coisas, para que a gente fale: Senhor, é hoje, eu creio hoje, porque Ele está aqui, e Ele pode operar sobre nossas vidas o que Ele quiser, no dia que Ele quiser, da forma, da maneira que Ele quiser, e sem nos causar escândalo. Mas nós conseguimos ver o amor dele quando Ele opera, porque Ele vê alguém sofrendo e Ele opera na vida dessas pessoas. Aleluia. E voltando ali para a vida daquele ex-cego, ele estava sendo colocado na parede ali pelos fariseus. E aqui nos versículos 29, 29, aí do capítulo, a gente vê que o que acontece com ele. Na verdade não é 29, irmãos, perdão.
Vamos ler do 29 até o 35 aqui. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está maravilhas, que vós não sabeis de onde ele é, e me abristes os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. E desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Isso aqui é ele falando para os fariseus. Ele é um homem de Deus. Ele veio do Pai. Porque nenhuma obra nunca foi feita segundo essa que ele fez. Então aqueles homens estavam tendo que ouvir o testemunho daquele cego que foi curado. E eles se enfureceram ainda mais. E aqui nos versículos 34 e 35, responderam eles, os fariseus, e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. E o versículo 35 nos diz: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Então aqui a gente vê que aqueles homens ficaram tão enfurecidos com aquele cego, confessando a Jesus como se ele fosse o Messias, como o Messias diante deles, que eles se iraram e expulsaram ele da sinagoga, do convívio ali. Eu acredito que era uma expulsão, que ele não poderia ter convívio com ninguém, ele não podia entrar, era uma proibição total ali daquele homem. Então ele, depois de ver, ele não podia entrar na sinagoga, porque ele foi impedido por homens religiosos. E nós vemos aqui que depois dele ser expulso da sinagoga por aqueles homens, Jesus o encontrou. E quando Jesus encontrou ele, o Senhor terminou a obra ali na vida dele, porque o Senhor tinha ali trazido uma visão física para a vida dele. Mas aqui nesse encontro, quando Jesus encontra, o Senhor termina a obra. O Senhor conclui a obra e trouxe ali a salvação para aquele homem. Aquele homem ali que foi expulso, que foi ali tirado de uma maneira que eu acredito que foi até meio violenta, brusca, porque o texto diz que Jesus escutou que tinham expulsado ele. Então eu acredito que foi um alvoroço em todo aquele lugar. Todos ali ficaram sabendo que aquele homem foi expulso. Jesus ouviu que ele foi expulso. E Jesus ali encontrou ele naquele momento e falou: Crês tu no Filho de Deus? E aquele homem falou: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus falou: Sou eu. E ele creu. Naquele momento ele recebeu a salvação da sua alma. Ele pode ter sido expulso, ele pode ter sido de todas as formas tratado mal pelo homem, pelos religiosos, por aqueles homens maus ali, mas ele foi aceito por Cristo. Jesus o encontrou. E quantas vezes não acontece a mesma coisa? São tantas situações que nós somos maltratados, nós somos até tirados de alguns lugares, mas o Senhor, Ele nos encontra. Quantas vezes lá no mundo nós éramos desprezados pela sociedade? Eu era uma pessoa também desprezada pela sociedade, ninguém me dava nada. As pessoas, quando diziam do meu futuro, diziam: não vai dar em nada, não vai ser nada, é daí para pior. Eu acho que as pessoas hoje em dia, se elas um dia pensam em mim, as pessoas que não sabem da minha história devem pensar, deve ter um pai de cada, um filho de cada namoro que teve, de cada relacionamento, deve estar na droga, deve estar na prostituição, coisa pior. Mas ele me encontrou, e ele encontrou cada um de nós aqui. E nesse encontro, tudo aquilo foi deixado para trás. Todas as situações, toda a exposição, tudo aquilo que falaram de nós foi deixado para trás, porque ele nos encontrou. E ele falou: Crês tu no Filho de Deus? E nós falamos: Senhor, eu creio. E ele falou: seja salvo, seja liberto, seja curado das suas dores, seja transformado. Ele fez essa grande obra. Não importa o que estão fazendo. Eu não sei, talvez alguém tenha te dito coisas, talvez algumas pessoas tenham te tirado de lugares que você tem se entristecido, mas nessa noite o Senhor te encontra. E Ele é a salvação, Ele é a cura, a restauração para as nossas vidas e para a nossa alma nessa noite. Porque Ele é fiel, aleluia. Quando Ele nos encontra, Ele muda toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Tudo fica para trás, não importa o quão pesado foram as palavras ditas, mas Ele muda tudo. Ele muda qualquer palavra, qualquer decreto do mundo. Ele muda nas nossas vidas. Aleluia. E
história do leproso purificado. E tomar um pouquinho de água. E esse leproso de Mateus 8, ele se aproximou de Jesus. E ele disse algo para Jesus que é maravilhoso. Ele falou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, ouvindo tal frase, Jesus falou: eu quero, seja limpo. Só que aqui no meio existe um contato, porque esse homem ele era um leproso. E os irmãos sabem como era a vida dos leprosos. Eles eram tirados da sociedade, do convívio com seus familiares, da sua habitação. Muitos deles, dependendo do estado da lepra, porque lá em Deuteronômio vai falar que existiam alguns tipos de lepras diferentes, mas dependendo do tipo da lepra, aquele homem, ele ia ter que viver tão isolado, e quando houve essa necessidade de sair para algum lugar, ele ia ter que ir declarando aquilo que colocaram sobre ele. Ele ia ter que ficar gritando: imundo, 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 e andando para que as pessoas ali se afastassem, e ele não conseguisse tocar em ninguém, contaminar ninguém, porque os leprosos a sua doença era contagiosa. Então a situação dele era muito ruim, muito difícil. E aqui existia uma multidão até Jesus. Jesus vivia cercado de pessoas que queriam ver os milagres, que queriam ser curados. E esse homem que chegou até Jesus, o texto não diz, mas eu acredito que ele foi andando e as pessoas iam se afastando dele, iam deixando cada vez mais de ficar perto dele, porque falavam: é um leproso, é um imundo, se ele tocar na gente, a gente vai ser contaminado, então se afasta dele. Então era um estado, além de difícil, era de uma tremenda humilhação a situação dos leprosos. E aqui, quando esse homem ele chega até Jesus e ele crê que Jesus pode, ele só falou: Senhor, se quiseres, pode me purificar, porque ele acreditava que Jesus podia. E Jesus fez algo. Jesus tocou nele primeiro. E quando Jesus tocou nele, Jesus falou: quero, seja limpo. E ali nós vemos que Jesus ele tem uma autoridade sobre a doença. As pessoas ali ficavam com medo de ser contagiosas pelo que ele tinha, mas Jesus ele tinha autoridade sobre aquilo que ele tinha. Jesus não se contaminaria jamais, mas Jesus falou: eu tenho autoridade para arrancar isso da sua vida. E foi o que Jesus fez. Jesus tocou naquele homem leproso e a lepra deixou ele, e ele ficou purificado daquele mal, daquela lepra que ele tinha. Então nós vemos aqui que Jesus, irmãos, ele de maneira nenhuma ele se afasta de nós, porque nós estamos enfrentando algum momento difícil. Jesus, ele não vai nos deixar nos abandonar nos momentos de dificuldade. Nós não vamos ver Jesus se afastando de nós por um problema, por uma dificuldade, por uma doença, por qualquer coisa. As pessoas sim. As pessoas, dependendo do problema que nós carregamos, as pessoas falam: é melhor eu sair de perto, vai que, né? Vai que vem para a minha vida, vai que se eu orar, eu também venho para a minha vida os problemas, as dificuldades, vai que. As pessoas podem até falar dessa forma, mas Jesus não. Todas as vezes que nós estamos enfrentando dificuldades, Ele não nos abandona em meio a elas. Ele não nos deixa passar por elas sozinho. Nós podemos estar fracos, nós podemos estar lá embaixo, mas Jesus está conosco em todos os momentos, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando. Nós podemos estar passando por um momento de fraqueza, ou um momento de maior fraqueza nas nossas vidas que nós enfrentamos, que cada um de nós vamos enfrentando, mas Ele não nos deixa nesses momentos de dificuldade. Ele nos toca, Ele nos cura, porque Ele tem autoridade, Ele tem poder sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas dores, sobre os nossos problemas. Mas quando Ele nos toca, Ele nos transforma. Ele transforma o nosso momento difícil. Ele muda a nossa história. E é isso que Ele faz. Todas as vezes que nós estamos enfrentando dificuldades, problemas, Ele vem e nos ajuda. Talvez hoje você está aqui e está com algum problema, alguma dificuldade. Às vezes é uma fraqueza, é um desânimo que toma conta. E talvez passou até pela sua cabeça: Jesus não vai ficar mais comigo depois disso. Não vai mais permanecer na minha vida, porque eu não tenho força nem para buscar Ele. Eu não tenho força nem para clamar Ele. Mas Jesus está dizendo: eu estou contigo no meio da sua adversidade, do seu problema. E Ele vai te tocar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar
em Romanos 8, 38 e 39, que não há nada, não há situação nenhuma que nos separa do amor de Deus. Não há nada. Aqui em 38 fala, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei o quão profundo você está na sua dificuldade, eu não sei de nada, mas Ele sabe. E Ele diz, nada pode te separar do meu amor, nada pode nos separar desse amor. Foi tão grande esse amor que o nosso Deus enviou o Filho dele por amor a nós. E não é as dificuldades que vai fazer com que Ele nos deixe, que Ele se separe de nós. O amor dele está sempre presente, irmãos, sempre presente. Lembre-se disso. O Senhor não nos deixa no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de dificuldade. Ele sempre está conosco e Ele vai nos ajudar e vai nos levantar. E não importa a situação, Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não pode buscar, não pode clamar. Pode se lembrar que Ele está contigo, porque Ele vai te tirar dessa situação. E você vai glorificar o nome dEle aqui neste lugar, porque Ele é fiel. E nada pode nos separar do amor dEle. Amém?